Hoje, quem decola para bater um papo comigo é Marco Cesarino, executivo da inovação. Marco passou 23 anos na Embraer, de estagiário até fundador da Embraer X. E hoje ele vem aqui compartilhar um pouquinho da experiência dele. E fica aí com a gente que o papo tá muito legal. Mas, Marco, me conta, 23 anos, bicho, de Embraer. 23 anos. Como foi isso aí? É muito amor, muita loucura, né? 23 anos, cara. Eu entrei na Embraer estagiário. Tinha acabado de formar em engenharia lá em Itajubá. Mas antes da Embraer, eu fiz estágio na Elibras, lá em Itajubá. Que foi quando começou o meu... quando eu aprendi o que era aviação, né? Não é uma coisa... Mas foi um negócio por acaso ou... Não, foi um negócio que foi programa de estágio, né? E a gente, na faculdade, eu tava buscando programa de estágio, já tinha feito estágio lá na Elibras, que era mais fácil, porque, né, a montadora é em Itajubá. Então, eu despertei pro lado da aviação, né? A asa rotativa, eu falei assim, bom... Aí que eu entendi a Embraer, vi que, né, era uma boa empresa e tal, porque naquela época não tinha esses programas, tirando as de petróleo que iam lá na EFEI offshore, tal. Caçar bastante, não tinha todos esses programas que vão na universidade, faz job, né, feira que hoje tem direto, bastante, né, bastante oferta assim e conhecimento que chega na faculdade. E aí, por conta da Elibras, eu me despertei para aviação e submeti para o estágio da Embraer. E aí entrei em 2001 como estagiário e fui efetivado em janeiro de 2002. E desde então fiquei lá causando confusão, resolvendo problema. E saí como cofundador da Embraer X, né? Que eu acho que foi assim, o suprassumo ali da capacidade de apoiar transformação e outras coisas que meio do caminho aí, né? Pro pessoal que não conhece, Embraer X começou como? Foi o quê? Hoje como é que tá? E talvez até um pouquinho antes disso, como foi esse teu percurso todo dentro da Embraer? Porque 23 anos, eu imagino que tu deva ter passado por, enfim, várias posições, eventualmente até posições bastante diferentes, não sei. Sim, sim. Cara, olha, eu divido a minha carreira em 3 temporadas. Tem uma primeira temporada que foi voltada para estratégia, gestão de resultados, planejamento, muito amarrado nas unidades de negócio de serviço, que já foi unidade de negócio, já foi área descentralizada, diretorias por BU, depois já virou uma unidade de negócio em si, trabalhando ali desdobramento de metas corporativas nas nossas áreas no mundo, né, nos nossos sites. Depois disso, por conta dessa natureza mais ali de ter bastante envolvimento com todos os processos corporativos, quando a empresa decidiu e percebeu que precisava criar um programa de turnaround para alavancar a excelência empresarial, eu fui convidado para me juntar a esse time que tombou a empresa por processos e lançou e criou o Programa de Excelência Empresarial da Embraer, que, por sinal, assim, é um excelente case realmente de turnaround. E aí começou a segunda temporada da minha carreira, onde todas elas eu fiquei mais ou menos ali 7, 8 anos, né? Então, assim, nesses 23 anos, né? Mais ou menos igualmente divididas ali, né? E aí fui pro Lean, né? E Programa de Excelência Empresarial, que foi a segunda temporada, e é cheia de episódios. Me especializei em Lean para Office, porque, né, a gente tombou não só a área Fabril por processo, que é o mais intuitivo da excelência, do Lean, né? Voltado à eficiência ali do processo ponta a ponta da produção, mas a gente implantou em todas as áreas, no financeiro, no RH, em suprimentos, que tem, na verdade, já é parte do Lean mesmo ali, né? O mais intuitivo. Em todas as áreas que você imaginar, contabilidade, suporte ao cliente, etc. E a terceira temporada, que foi a evolução dos nossos programas de inovação, que é a última temporada. Que é onde tu começou a desenvolver essa paixão por inovação ou já tinha alguma coisa ali? Na verdade, quando a gente fala do Lean, né, a gente está falando da inovação. E a filosofia japonesa é incrível, né? Você, assim, entender ali o Lean Manufacturing, entender o mindset de simplificação, que é voltado para a melhoria contínua
né, e inovação incremental. Para o pessoal que acompanha a gente e não está ligado muito bem o que é o Lean, explica um pouquinho para o pessoal entender. Bom, o Lean Manufacturing é uma filosofia, né, de melhoria contínua que nasceu e foi basicamente propagada por conta da Toyota, né? O sistema Toyota de produção, ele é a base de tudo que hoje a gente fala do Lean, né? E depois o Jim Womack, que é um autor super famoso, escreveu o Lean, a máquina que transformou o mundo, etc. E isso virou, né, uma metodologia de eficiência nos processos, muito voltada ao que fala, né, manufatura enxuta. Né? Como, então, você alinha a sua manufatura para ser eficiente, o máximo de eficiente, alinhado com a demanda do mercado e puxando toda a cadeia de produção, né? Então, o sistema Toyota, ele trabalha muito o sistema puxado de produção, que se você só produz aquilo que o seu cliente já comprou, né? Na sua essência, no mundo perfeito, é isso. Você começa a produzir depois que o cliente comprou, né? E a partir disso você puxa a produção e puxa toda a cadeia, né? Então, o sistema funciona como um reloginho. Então, o Lean Manufacturing, né? A manufatura enxuta, sistema Toyota de produção, é essa filosofia de eficiência e excelência ali em processos. E aí, fechando essa temporada, eu fui, né, para inovação não só incremental, que foi meu ponto aqui. Então, já trabalhava com inovação incremental. E quando eu entrei para contribuir com essa segunda onda do nosso programa de excelência de inovação já existente, muito voltado para inovação corporativa, processo de inovação, canais, reconhecimento e inovação na empresa, nós vimos que assim, inovação já faz parte do DNA de qualquer empresa de aviação, né? Da Embraer também, principalmente porque criar a indústria da aviação no Brasil é um feito, né? Que foi basicamente o que a Embraer fez e é o símbolo da indústria da inovação no Brasil, né? Então, inovação já está no DNA, né? Então, tem todos os processos de inovação mais voltados para o P&D, né? Inovação e melhoria contínua, obviamente, e programas de inovação corporativa para garantir tempo, espaço, canais, reconhecimento para as pessoas continuarem com aquela chama da inovação, né, e serem reconhecidas por isso. Acontece que em 2016, a gente se colocou vulnerável, né? A Embraer se permitiu ser vulnerável, entender os movimentos que estavam acontecendo no mundo e ver se precisava fazer alguma coisa extra, né? E aí foi esse projeto que eu e mais 4, 5 pessoas, nós nos unimos para fazer esse assessment, entender, fazer benchmark, rodar aí ecossistemas de inovação no mundo para mapear se estava tudo ok ou se a gente precisava fazer alguma outra coisa, né? E estava tudo ok, exceto a ponta da inovação com os ecossistemas, né? Uma inovação aberta de fato e uma inovação mais voltada para novos negócios, além do core business, porque tudo do core business estava check. Que é uma coisa curiosa também, né? Quando a gente fala, obviamente, a gente está falando de uma fabricante de aeronaves e tudo mais, mas eu acho que o senso comum olha isso de maneira muito isolada, ou seja, beleza, constrói avião, tá ali, mas muitas vezes não tem ideia da quantidade de setores, serviços, operações que estão em volta da construção da aeronave em si, né? Os sistemas de navegação, os desenvolvimentos, o desenvolvimento de projetos que envolvem além pura e simplesmente da construção da aeronave, né? Sim. A aeronave, ela é um conjunto integrado de sistemas, né? São múltiplos sistemas e, por si só, já tem muito ali, né, de inovação e uma riqueza tecnológica para que o avião vire o avião, né? E continue voando com segurança, etc. Que, diga-se de passagem, até onde eu conheço, e aí talvez você possa me dar maiores detalhes disso, mas a parte instrumental das aeronaves da Embraer é, assim, extremamente reconhecida no mundo inteiro como a melhor das melhores, né? A parte de aviônica e tudo mais.
toda a pesquisa e todo mundo que eu converso, inclusive de outras fabricantes e tudo mais, coloca isso como um grande destaque da Embraer. Uhum. Sem dúvida. São várias inovações, né? Que daí vale um podcast só para falar das inovações tecnológicas que a Embraer trouxe para o mundo, né? E aí acho que é legal trazer alguém da engenharia mesmo para enriquecer os detalhes, né? Porque são muitas patentes, né? E eu conheço muito pouco, eu conheço mais as histórias emblemáticas. Como, por exemplo, né, o que é uma patente da Embraer e é algo que revolucionou, inclusive não só nos aviões comerciais, mas também e principalmente a revolução foi quando a gente levou essa tecnologia para os aviões executivos, que é a tecnologia do fly-by-wire, né? Que você hoje não tem mais cabo nenhum na aeronave, né? A aeronave basicamente cada vez mais software. E isso trouxe uma forma de pilotar e toda uma experiência ali para o avião, para o piloto e de navegação revolucionária, né? Você pilotar com o joystick ali e trazer essa experiência que até então era mais acessível para jatos comerciais ou para defesa e segurança, para os jatinhos, né? Para o Phenom e tal. Por isso que o Phenom aí é o best-seller, né? 13 anos seguidos em primeiro lugar. Então, você é suspeito e eu também, né? A gente é apaixonado. Eu sou super entusiasta. Além disso, fiquei 23 anos, né? Fazendo a história. Mas é um fato, né? Os dados estão aí para comprovar. São muitas tecnologias. E aí que é a grande questão, né? Toda empresa da aviação é muito intuitivo que a tecnologia... Porque como que você inova, né? Existem algumas... Por onde que começam as inovações? Elas podem começar por aquilo que é mais intuitivo na aviação, pela tecnologia, né? Que é uma das formas de você colocar aquele spark ali do start da inovação, do começo de tudo. Então, tecnologia, isso é o tangível, porque normalmente se estudam ali 30 anos para frente de evolução tecnológica, né? Para mais até. Então tem um roadmap bastante extensivo. Além de que tudo na aviação é testado e retestado uma infinidade de vezes. Né? Então né? o TRL tem que estar super maduro, né? O TRL é a escala de readiness da tecnologia, né? De prontidão daquela tecnologia. Então por isso que tem um roadmap muito longo para você ir evoluindo e acompanhando aquela tecnologia que vão ser as apostas do futuro, né? Hoje em dia está falando de hidrogênio, por exemplo, né? Então, é uma tecnologia que ainda está num TRL baixo, né, para aviação, para estar ali no dia a dia, já sendo consumido e aplicado. Então, o P&D, ele vai estudando tudo isso daí num backlog de projetos de evolução de tecnologia, né? Então, isso tudo faz parte de toda essa atmosfera que envolve uma empresa de tecnologia em geral, e a aviação é um símbolo, né, em tudo que faz. É uma tecnologia muito avançada, em tudo, materiais, o que você imaginar é isso. Então, é muito intuitivo que a inovação ela comece a partir da tecnologia ou de alguma invenção, né, que nasceu. E muito engenheiro, então tem muita chama da inovação. Muita ideia ali, muito teste. De tecnologia, beleza? Então, essa é uma das formas da inovação. Uma outra forma existe um nicho de mercado que não está preenchido ou um negócio que a gente pode fazer a partir de uma necessidade não atendida ali, né? Então, ou eventualmente que já existe, mas que poderia performar melhor com o investimento ali. Exatamente. Exato. Que é assim, então... A outra parte é inovar a partir de uma oportunidade de negócio identificada, né? E aí você vê se aquele negócio é viável, né? E se é factível produzir uma tecnologia, se a tecnologia já está pronta para aquele negócio, etc. E o terceiro ponto, né, do clássico dos diagramas de Venn lá da inovação, é a partir das pessoas. O que é isso? Qual é o problema a ser resolvido, né? Qual que é a necessidade não atendida das pessoas? Portanto, eu vou olhar se existe um negócio que para em pé e se existe uma tecnologia disponível para a gente inovar e entregar algo de impacto
Eu sou mais fã da inovação que começa pelas pessoas, né? Que é o que depois o Design Thinking propagou e etc. Que é a inovação centrada no ser humano. Hoje em dia todo mundo falando inovação centrada no universo, né? No planeta. Que é colocar o problema real a ser resolvido, né? E que você vê muito isso hoje, mudanças climáticas e tudo mais. Sobretudo quando você fala do setor da aviação, né? Da indústria da aviação de maneira geral, que querendo ou não, contribui de maneira negativa para o meio ambiente, por conta da quantidade de gás carbônico e tudo mais. Mas é aquele negócio, não dá para deixar de ter. Sim. Né? Assim, deixar de... Já imaginou, não vai ter mais avião porque está poluindo muito. Então, alguém a aviação tem que resolver. Ela contribui de 2 a 3% do total das emissões, né? E ela faz parte, apesar de ser 2, 3, 4, depende aí do reporte, né? Que você olha, se você for olhar do bolo todo, é pouco, né? Se comparar com uma indústria de cimento, né? Mas estamos todos no mesmo barco, não existe um plano B para o planeta Terra, né? E aí que engata a história da Embraer X, né? Então, quando a gente olhou para esse panorama do que estava acontecendo no mundo, né? E a gente tem muita reputação para fazer inovação no core business, criar novos produtos e serviços para mercados e clientes existentes, a gente viu que, não necessariamente o futuro vai continuar sendo a mesma coisa, né? Não necessariamente os concorrentes da Embraer, ainda trocam os pronomes. Mas eu brinco nas minhas palestras que eu vou sempre trocar os pronomes, porque a Embraer é do Brasil e a gente sempre tem que falar nossa, né? Lógico. A Embraer é brasileira, a gente tem que ter muito orgulho disso. Eu vou te falar uma coisa curiosa, assim, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos recentemente. E para mim foi surpreendente e agoniante ao mesmo tempo como os americanos acreditam que a Embraer é uma empresa americana. E eu ficava assim, deixa eu lhe explicar, você sabe o que significa Embraer? Deixa eu destrinchar a palavra para você. Não, é aqui porque a fábrica é aqui e de fato, né? A gente sabe hoje, sobretudo na aviação executiva, que boa parte das aeronaves são fabricadas nos Estados Unidos, enfim, nas mais diversas plantas que a Embraer tem por lá, mas que dá uma agoniazinha no coração. Mas olha só, então significa que o projeto de branding foi bem sucedido, porque assim, a grande dificuldade era posicionar a marca como uma marca global, de fato. Porque já é difícil falar Embraer, Totalmente né? difícil. Então, assim, foi feito um esforço muito grande de posicionamento de marca global, de empresa global mesmo. Então, isso é fruto de uma intencionalidade, principalmente por conta da unidade de negócio executiva, que é a unidade mais recente, né? E muito forte da empresa, né? E muito forte. Você tem... a gente conversou aqui com Pedro Neves, que é um piloto da aviação executiva, e, enfim, explorou alguns modelos aí de aeronaves que a Embraer faz, sobretudo os Phenoms. E assim, o Phenom 300 é uma aeronave que, assim, não tenho o que falar. No Brasil, um país de dimensões continentais, assim como os Estados Unidos também, é a aeronave que serve para absolutamente tudo. Sim. E é o maior mercado da Embraer, assim, né? É a aeronave mais vendida por, acho que você estava comentando, 13 anos. 13 anos consecutivos. 13 anos consecutivos. E atende um público... tem uma capilaridade gigantesca. Sim. Né? Você pode ir daqui para ali um voozinho de 1 hora, como pode fazer um voo de 4, 5 horas. Então e acredito também que os Estados Unidos, querendo ou não, tem um potencial de compra desse tipo de aeronave muito maior do que o Brasil. Então, de alguma maneira, eu entendo a intencionalidade aí do marketing, né? De trazer essa proximidade, digamos assim, dos americanos. É que dá um aperto no coração pra gente que é brasileiro. Sim, um orgulho ao mesmo tempo, né? Então... de fato. O que é importante é a gente saber, de fato, assim, né? Então, quando a gente, então, traz esse olhar para o que o mercado, o movimento no mundo, a gente viu que não necessariamente os concorrentes do futuro estariam vestindo a roupa que a gente entende dos concorrentes de hoje. Por quê?
Porque basicamente o business da aviação, né? E aqui eu tô falando de entusiasta, não represento mais a Embraer, então assim, é até gostoso conversar assim como admirador, Mais né? livre, né? Como admirador. O negócio da aviação, basicamente, é levar pessoas de A para B, né? Uhum. Entregando valor ali, experiência e tudo mais, né? Qualidade, né? Segurança. Isso todos são os atributos do que faz qualquer player ser escolhido por quem compra. Beleza. Mas o business é levar de A para B, né? Porém, né, quando a gente se colocou vulnerável para entender o que estava acontecendo no mundo, a gente viu que tinha um Hyperloop, que foi descontinuado, mas até então a gente não sabia, né? Tinha sido, inclusive, investido pelo Elon Musk. Que é aquele trem do Elon Musk, né? Isso, só para deixar claro aí pro pessoal. Que é uma cápsula, né? Que supostamente percorreria um túnel a vácuo, né? Levando pessoas de A para B em altíssima velocidade. Você podia entrar com carro também, tem várias possibilidades lá no estudo. Exato. Isso vai disruptar a forma das pessoas se locomoverem. O próprio carro autônomo, que estava bombando em 2016, o projeto Waymo lá da Google X, né? Que é aquele carrinho branquinho, simplesinho, depois virou um Jaguar, né? Tava assim... Literalmente um Jaguar. Um Jaguar. Lá em São Francisco, você pega no Waymo um Jaguar. Jaguar, exato. Maravilhoso, né? Tem a Cruze, tem o competidor, a Cruze, né? Que usa o Volt da Chevrolet, né? Da General Motors. Mas enfim, o que está operando mais em escala lá em São Francisco é o Jaguar, maravilhoso. E aí, como a gente viu no lançamento aí do Elon Musk, os carros, eles não vão ter cara de carro daqui uns dias, né? Eles vão ser camas com rodas, vão ser salas de reunião com rodas, não precisa de ter a configuração clássica. Que a gente vê hoje, né? Que a gente vê hoje. Obviamente que isso, até virar um mundo em escala, onde as máquinas vão conversar com as máquinas e vão evitar acidentes sozinhos, sem intervenção humana, né? Porque quem causa acidente é o humano, né? É o humano que dorme, é o humano que muda de pista sem dar seta. Então, assim, a maior parte dos acidentes são erros humanos, certo? Porque são os humanos que pilotam os carros. E as camas com rodas, o que a gente imaginar do mundo autônomo, ele vai ser um mundo que se conversa entre eles, né? Então você vai poder dormir em Nova York e acordar em São Francisco numa cama com rodas, que obviamente vai entrar, na minha visão, né, em operação em vias específicas para os carros autônomos. Mas tudo bem, ok, vão ser faixas específicas, mas vai transformar a forma de movimentação de A para B, né? Principalmente pelas pressões aí, ambientais, né? O medo de voar, que isso é real, as pessoas têm medo. Então isso foi um alarme, né, para nós, e a gente entendeu que, além disso tudo, a forma com que as pessoas consomem está mudando, né? O mundo do streaming mudou, o mundo da economia descentralizada mudou a forma com que a gente interage com o mundo, né? Então foi a sacada, a gente precisa fazer alguma coisa para continuar ali interagindo com esse mundo e antecipando as disrupções. Então a Embraer X, ela foi criada para ser uma aceleradora de mercado, para que a gente pudesse antecipar as disrupções antes que o mercado viesse e fizesse, assim como aconteceu com a Kodak, né? Então... curioso, só um parênteses aqui, porque você falou da Kodak. Que foi que inventou. Que foi que inventou tudo, assim, fotografia, câmera e tal, e destaque por anos e anos. Sim. Mas uma coisa que tá curiosa, pelo menos aos meus olhos agora, é que ela tá voltando. Voltando, né? Eu acho que tá tendo um hype aí, né, da geração Z de tirar foto com câmera digital de novo. Total. É um negócio, assim, surreal pra gente, né? Mas Sim. que é um negócio que tá voltando. O mundo muito vintage. Impulsionado pelo marketing da Kodak, por essa movimentação, de novo, que é uma coisa curiosa. Assim, tá quase morta ali, quase, de repente... E na minha opinião, quem nunca deixou isso morrer foi a própria Polaroid, né? Verdade. Eu acho que essa tribo vintage... Nostálgica, é muito ali...
emblemático da Polaroid. Obviamente que isso tudo virou escala, né, por conta da Kodak e tal. E a Polaroid sempre foi mais cara e etc. Mas assim, o símbolo para mim desse mundo vintage é a Polaroid. E você começa a ver essa movimentação de alguma forma mais forte em outros setores também. Sim. A gente tá agora um boom de disco, né? De LP, brechó, de altíssima qualidade. É curioso você ver como algumas coisas há 20, talvez 30 anos atrás estavam morrendo ali. Vamos dizer, 30 é muito, talvez 20 também, mas 15, pelo menos, elas estavam numa situação meio complicada e agora, se sobreviveram, acabaram voltando de alguma forma, né? E muitas vezes com a tecnologia atrelada. Então, a Polaroid mesmo, né? Que antes você tinha um negócio muito básico, hoje você tem, acho que até outras marcas que todo mundo chama de Polaroid, diga-se de passagem, que não são Polaroid, exato. né? Mas que trazem ali outros elementos, e aí já até filtro na própria fotografia e tudo mais. Muita coisa avançada. Mas a galera quer mesmo o filme ali, o filme que já é tonalidade amarela, o filme que já é preto e branco, para você não ter o filtro, né? Acaba trazendo o lado artificial de tudo, né? Então acho que tem um resgate no vintage, esse pessoal tá resgatando algumas coisas, né? O pessoal com Walkman, e essas coisas todas ficaram muito caras. Eu falo isso porque o meu filho, ele é vintage, ele tem 13 anos, mas a nossa missão em São Paulo é ir na Benedito Calixto, que é uma feira que é um mercado de pulgas, como diz, né? Garimpar, e são coisas que têm tido um valor por conta da procura muito alto, né? Então, qualquer dessas coisas aí são caríssimas hoje em dia, porque não tem. Quem tem e conservou, né? E quer vender, vende caro, né? Mas deixa eu te perguntar, tu falou uma coisa que, assim, dois pontos aqui que eu gravei aqui para te perguntar um pouco da perspectiva. Primeiro, a questão desse marketing da Embraer para se fazer reconhecida como uma empresa global. Quando eu falei aqui da questão de que o pessoal lá nos Estados Unidos se sente, né, que a empresa é americana. E aí logo depois você falou assim, o pessoal tem medo de voar e tudo mais, e a gente entrou numa perspectiva mais das tecnologias do futuro e tudo mais. Focando um pouco mais na comunicação, eu tendo a imaginar ou a achar que, e talvez isso porque eu realmente me interesso muito pela aviação e por negócios de maneira geral, mas que tem muita coisa que é falta de conhecimento. Então, assim, eu conheço várias e várias pessoas, como eu acredito que você também conhece várias pessoas, que têm medo de voar. E aí a gente tem uma mídia que não ajuda, né? Porque minha sensação é que se todo mundo conhecesse minimamente como o negócio funciona, eu queria dizer, não tem para que eu me preocupar. Na visão da Embraer, e eu não sei se isso é uma preocupação genuína, assim, do fabricante da aeronave, ou se isso ficaria mais para as linhas aéreas ou algo do tipo. Existe essa visão, assim, como é que a gente comunica, porque o produto é bom, é excelente, maravilhoso, mas não adianta você falar isso para quem tem um medo, muitas vezes, inexplicável, né? E isso é matéria de discussão dentro da Embraer de alguma forma? Da indústria como um todo, né? Toda a indústria. Quando acontece o acidente, a indústria ela se solidariza e ela se junta, né? Para poder entender o que precisa ser melhorado, se foi alguma falha de sistema, que normalmente é raríssimo, né? Tirando as polêmicas mais recentes aí do caso da Boeing, né? Mas essa é bem polêmica. É bem polêmica, mas assim, o sistema é um sistema muito voltado para segurança máxima, né? Não tem, assim, opção de não ter essa... Então, a indústria, ela é muito unida nesse aspecto, né? Apesar de ter competidores e tal, cada vez que acontece um acidente, e aí, obviamente, que a mídia é trabalhada na catástrofe e o acidente de avião da mídia, né? É catastrófico normalmente quando acontece. E está relacionado com medo, até inconsciente ou consciente das pessoas. E a mídia serve para isso, né? Então é jogar polêmica mesmo e
televisionar a catástrofe. Né? Recentemente a gente teve uma outra polêmica aqui da cadeira do avião, né? Não sei se você viu. Nossa. De uma terceira pessoa filmando uma passageira que não queria... Cedeu o assento. Que parece que não houve nem essa discussão de querer ou não querer, né? A criança estava pedindo, a mãe talvez disse ali que não, e aí uma terceira pessoa se sentiu no direito de filmar a passageira. Hoje, antes de vir para cá, eu estava até lendo algumas notícias. A passageira lá já parece que fechou contrato com as Casas Bahia, já com outra empresa. Tá ótimo. Por conta para ela, no final das contas, para ela foi maravilhoso. Gente, mas o mundo tá muito louco, viu? A gente precisa cuidar da educação lá dos filhos, porque, olha, tá muito diferente, né? Tá complicado. Na minha época era diferente, mas enfim, vamos que vamos, né? Deixa os Enzos da vida aí. Eu acho que assim, que ponto que a gente tava mesmo? Tava dos acidentes. É um sistema muito voltado para segurança máxima. Então, a indústria ela é muito unida. Então, meu ponto cada vez que acontece um acidente, a indústria fica muito triste, porque é um desserviço para a aviação, que é o meio de transporte mais seguro do mundo, mais seguro que o elevador, estatisticamente falando. Então, e os aviões da Embraer, já que, né, falando da Embraer, são, estatisticamente, os mais seguros do mundo, né? Sabe um negócio que me chamou a atenção da Embraer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, óbvio, muita coisa me chamou a atenção, mas eu acho que eu guardei certas informações que para mim foram surreais. Eu jamais imaginaria que funcionava desse jeito. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica e tudo mais aqui em São José dos Campos, me levaram em determinado setor lá, com muitas telas, acompanhando, eu não sei se é a integralidade, mas assim, todos os aviões produzidos pela Embraer. Então assim, ainda que a Embraer tenha produzido e vendido, existe um acompanhamento, né? E até aquela data, e aí, se eu não me engano, pouco tempo depois teve um incidente num trem de pouso, mas até aquela data que eu tinha visitado, não havia incidentes ou acidentes com nenhum avião da Embraer. Isso me deixou, assim, impressionado. E eu acho que pouco tempo depois teve um problema de trem de pouso na Ásia, em algum lugar assim. Teria sido o primeiro incidente ou acidente com um avião da Embraer. Mas esse monitoramento, depois de que a fabricante, né, entregou a aeronave ali, para mim era assim, ó, tá aqui, o filho é teu, toma, cuida, e não, né? É um esforço conjunto, né? Porque essa sala que você foi é a sala de controle lá do Customer Care Center, que monitora e apoia os clientes, né, no dia a dia. Então, assim, existe um monitoramento, né, para entender aonde precisa de peça, aonde precisa de qualquer necessidade que o cliente venha a ter. Durante a operação, ele aciona o fabricante em momentos, né? Por exemplo, aconteceu um impacto de pássaro. O fabricante tem que ser consultado para dar o aval, né? Se pode voar, a aeronavegabilidade, né? Que é um item muito específico e importante na aviação, ela é levada, assim, a sério, né? Então, o fabricante, ele é quem dá ali as orientações, as diretrizes, né? Através de todos os manuais que existem, né, para o avião. Quando acontece uma modificação, são emitidos boletins de serviços ou diretrizes de aeronavegabilidade para que todo o sistema, e é um sistema lindo de ver, assim, sabe? Porque é bem amarradinho, porque a informação tem que chegar rápido, né, na mão de todos os proprietários. Até pouco tempo, inclusive isso era o meu estágio lá na Elibras. Eu trabalhava na área de controle técnico, que recebia as atualizações dos manuais. No caso, né, da Elibras, ela tem ali que manter os manuais dos helicópteros atualizados. Claro. E antigamente era tudo no papel. Depois vieram os CDs e hoje em dia é tudo na nuvem, né? Mas na minha época, em 2000, vem os manuais, as folhas, e aí com o número da página, e dependendo da folha é amarela ou é azul,
para você ir substituindo em todos os conjuntos de manuais aquela atualização que houve. Porque, obviamente, que ao longo da trajetória de um avião, tudo é muito amarradinho da manutenção. Mas são coisas que também a operação vai retroalimentando o plano de manutenção, ou a natureza de um sistema, né? Ou uma evolução de um sistema. Então, tudo isso vem para os manuais de novo, né? Então, quando acontece alguma coisa que é um showstopper, né? Não pode voar, então são emitidos os alertas, né? E os boletins de serviço quando tem uma modificação, e tem que refletir no manual imediatamente. Porque qualquer manutenção que aconteceu a partir daquele momento que foi formalizado, que a indústria descobriu aquele problema, todo mundo é responsabilizado por aquilo. Então, é bem amarrado, sabe? Então, o sistema que funciona é lindamente. Então, é compartilhado do fabricante, do centro de serviço autorizado, que precisa ser autorizado, aprovado para você ser um centro de serviço. E quanto mais pessoas... A lógica é mais ou menos essa. Quanto mais pessoas a bordo, mais restritiva é a regulação, né? Em todos os órgãos, né? Os principais, né? Estados Unidos, FAA, EASA nos Estados Unidos, né? Basicamente é o mesmo racional de sistemas, de funcionamento, né? Então tem que ser certificado. Então o fabricante, ele certifica o seu processo de fabricação, ele certifica o avião em si, com todos os múltiplos sistemas. A partir disso, pode voar, certifica o processo de fabricação, né, obviamente. Quem mantém a aeronave, que é contratado pelo um dono de avião, ele também tem que ser certificado como centro de serviço autorizado. E se for para voos que carregam muitas pessoas dentro, existe uma pasta de certificação específica para isso, que é muito mais restritivo, né, do que um avião privado certificado só para voar com o dono e com o seu piloto e ali, né, na categoria executiva. Então, isso tudo funciona e, obviamente, o dono, né? Seja uma pessoa que comprou o avião, seja uma airline, né, que tem aquele avião para carregar passageiros. E então, isso é curioso também, né? E é interessante, eu acho que é um fato pouco conhecido. Obviamente, as empresas, né, de linha aérea fazem as aquisições dos aviões, mas a gente também tem as empresas dos leasings, né, que compram os aviões das fabricantes e fazem os leasings com as linhas aéreas, né, que é um modelo mais, eu diria, até onde eu conheço, mais comum. Mas, como eu não sei até que ponto tu consegue explorar isso com a gente. Vamos supor que eu quero comprar um avião hoje. Chego lá na Embraer e aí eu sei que hoje a gente tem uma dificuldade, eu não sei como é que isso tá para aviação executiva, mas hoje a indústria tem um problema de motor, né? Você até fabrica o avião, mas assim, a espera pelos motores daquele avião tem demorado, até porque a gente tem pouquíssimas fabricantes de motores. Mas eu quero comprar um avião hoje. Chego lá na Embraer. Como é esse processo? O que é que... Como são os passos? Como é que acontece? Quais são as etapas? Se for executivo, vamos pensar no executivo. Vamos pensar no executivo. Eu quero comprar um Phenom 300. Tá. Normalmente, você é caçado, né? Existe um processo de venda. Eu não sou especialista, porque eu não trabalhei assim, especificamente na área comercial, né? De vendas. Mas como eu trabalhei na excelência empresarial, e na minha função eu era responsável por apoiar as áreas, né, na busca da excelência em diferentes fluxos de valor, momentaneamente eu fui líder, junto com a minha equipe, do fluxo Conquistar Clientes, que é o que a gente chamava internamente. Eu não sei nem se o nome ainda é esse lá, tá? Então, o Conquistar Cliente tinha a missão de prospecção, lead, etc., até uma receita proveniente da venda lá no final, depois da entrega, né? Então, existe um processo de busca ativa do momento de compra, do seu momento de compra, né?
E aí, a partir disso, é feita a abordagem. Um outro caminho pode ser também em eventos, em feiras, né? Grandes feiras aí de aviação, no qual começa essa aproximação e esse namoro, né? Com o potencial comprador, né? O lead, o prospect, e isso vai esquentando. E existe uma fila, né? Principalmente, por exemplo, no caso dos Phenom e os aviões da executiva da Embraer, existe uma fila que eu não sei quão extensa, mas são mais de 12 meses até onde eu sei. Assim, é uma fila grande para você conseguir pegar o seu avião, né? Porque a demanda está muito alta, né? Então, a partir disso, é feita a carta de intenção, né? Uma assinatura de uma intenção, um contrato inicial ali, e você entra na fila, né? E aí vai definir, tem todo um processo super legal, muito massa mesmo, de configuração do seu avião. Eu quero conversar com o pessoal lá na Embraer para mostrar isso. Você tem que ir lá em Melbourne visitar a nossa fábrica da aviação então, executiva lá. Vamos organizar isso aí, porque eu vou lá fazer uma visita e mostrar como é que faz. A nossa fábrica, de novo, a fábrica da Embraer. Eu ponho em contato, eu sou apaixonado pelo pessoal de Melbourne, porque é uma das plantas mais modernas, mais novas da Embraer, né? E é voltada para aviação executiva, né? Não existe mais produção da aviação executiva no Brasil. É só lá em Melbourne, na Flórida. E tem o Delivery Center, né? Tem a sala de configuração, onde nesse processo, né, de te identificar, namorar, existe todo um trabalho ali de levar você para conhecer e mostrar as possibilidades da configuração, né? E aí você define... Que são infinitas, né? Infinitas. Você faz... Dependendo de quanto você queira gastar, você faz do jeito que você quiser. Exato. E aí, assim, esse processo é um processo legal e envolvente, porque tem a definição do esquema de pintura. Isso tudo são projetos, né, do avião. Você define o esquema de pintura, define os materiais, define a configuração, né? Como que você quer? Você quer quantos assentos executivos? Você quer ter cama, não quer ter cama, né? E assim é feito até você receber, né, numa cerimônia super especial, o seu avião. Isso se for a categoria do executivo ali, individual, né? Que normalmente é um assim, pilot owner, né? Aí. É um pilot owner ou uma pessoa que realmente tem já uma estrutura ali com seu piloto, e é uma pessoa, um indivíduo, né? Um individual owner, né? Que normalmente o pessoal fala. É ali a pessoa física que está adquirindo e que tem um interesse na aeronave. Exato. E aí tem a outra categoria, que são os voos para as empresas, né? Então você tem a empresa que compra o jato para voar com seus executivos para business. Né? Aí já é uma outra frente. Que é uma outra categoria ali. Normalmente essas empresas são empresas de dono e tal, então o CEO também acaba usando um pouco... Aí depende, né, da complexidade da empresa. De novo, gente, não estou representando a Embraer, estou falando do meu conhecimento. É uma outra categoria. E existe uma categoria das empresas de voo charter, né? Que são as empresas que compram os aviões para oferecer o serviço de voo executivo. Táxi aéreo e tal. E existe uma que se chama fractional também, que é uma outra modalidade, que são... o conjunto de pessoas... coproprietários. Você compra uma cota daquele avião, como se fosse isso. Que é um modelo, assim, pensando aí, voltando um pouquinho para o nosso papo de inovação e tudo mais, que me parece ser um negócio super interessante, porque parece que existe um número meio que mágico, né, na aviação que justificaria você ter uma aeronave ou não. Óbvio, pensando no custo de operação, pensando na manutenção, pensando enfim, principalmente na operação, né? Pensando de maneira geral. E aí você entra e começa a mitigar ali o uso, ou quanto eu preciso, ou quanto eu não preciso, ou a vontade e tal. E parece que esse modelo de copropriedade, que se eu não estiver enganado, teve uma modificação até recente na legislação brasileira, parece que há pouco tempo atrás não era tão fácil e simples como é hoje, mas parece um super negócio. Né? Você tem uma fração de uma aeronave,
obviamente com custos fracionados, obviamente com uso fracionado, mas se você não é aquele heavy user, no final das contas, da aeronave, talvez seja um super negócio. Eu acho que assim, tem a ver com uma questão assim, sim, um dos critérios é se você é heavy user ou não, então você faz uma conta matemática e vê se para em pé. É isso. Né? Então, por exemplo, os cantores, né, que precisam muito Inclusive, de um quero avião. trazer algum aqui, Natanzinho, Gustavo Lima, que tem avião. Tem vários, a Ivete. Quero conhecer a operação deles depois, mas vamos lá, me conta. O Iron Maiden, que tem seu próprio avião, Boeing. Que aí é bem diferente, né? E inclusive o vocalista é piloto. Então, esse é um critério. Então, para na conta, né, na ponta do lápis ali. Uhum. E tem as pessoas que não se importam pro custo, né? E querem ter um avião pelo fato de ter a mobilidade a seu dispor, né? De poder ir para Aspen, de poder ir para onde quer que seja, porque elas são muito ricas e pronto. Eu acho que tem uma questão quando você coloca assim do custo. Acho também que a conta matemática, ela entra ali e é uma base forte, digamos, para uma decisão como 100%. essa. Mas, por exemplo, a gente recebeu outras pessoas e conversou aqui no podcast com outras pessoas que tem uma visão, por exemplo, o empresário, muitas vezes, a conta matemática pura e simples, ela não fecha, porque o custo é alto. Mas entra uma questão, talvez, intangível aí, que é assim, bom, eu pago caro, eu poderia ir de Recife para Salvador, por exemplo, por uma companhia aérea, vou gastar 1 hora, mas assim, o voo cancela. O voo... você tem todo um atrito ali que... E aí eu perco, a gente, mais uma vez, nesse sítio aí, a gente conversou com o Pedro Neves, esse piloto, e ele deu alguns exemplos de empresas que têm suas aeronaves e fala assim, ó, a gente tem que sair de Recife, tem que ir para Salvador hoje, e aí eu vou com 10 pessoas. E 10 pessoas vão hoje, e 10 pessoas voltam hoje. E se precisar estender o horário, estende-se o horário, se precisa... Então, assim, que acontece, o propósito são diferentes, Exato. É diferente, né? É assim, o que acontece? É a mesma lógica para chegar nos locais quando você vai de automóvel, né, pela via terrestre. Uhum. É a mesma lógica, né? Por exemplo, eu preciso chegar em São Paulo. Eu moro no sul de Minas. Preciso chegar em São Paulo. Eu tenho opções. Eu posso vir com o meu carro, eu posso alugar um carro, eu posso vir de ônibus, eu posso pegar carona, né? É a mesma lógica, não muda. A única coisa é que é avião. E aí o custo é maior, diferente. mas também quem faz isso tem um poder, né, monetário maior, né? Mas a lógica é a mesma coisa. Quando eu venho para São Paulo de ônibus, quando eu quero gastar pouco, eu tenho horário flexível, né, para eu ficar amarrado dentro do ônibus. Eu não tenho a questão ali de mobilidade, a disponibilidade do tempo não afeta tanto. Não, e é uma delícia, porque é confortável, etc. Despreocupado, não precisa dirigir. Exato. Né? Eventualmente mais espaçoso. Exato. Agora, quando eu tô no rush, ou eu venho fazendo muitas reuniões, cara, eu pego o meu motorista autônomo, eu não tenho carro autônomo, mas eu tenho um motorista autônomo. Eu pego um motorista que me traz, né, para São Paulo. De uma reunião para outra, porque daí eu venho fazendo reunião, tá... eu já mapeei aonde que a internet não falha e venho fazendo. E aí eu posso escolher por onde eu vou passar, aonde eu vou parar, que horas que eu quero parar, porque às vezes a reunião ali Então eu venho de motorista, né? Uhum. Se eu quero só rapidez, eu pego uma carona. Então é a mesma lógica. No fundo acaba sendo a mesma lógica. Para onde que a aviação, na minha opinião, está indo é cada vez mais para democratização, né? Eu acho que assim, esses modelos vão continuar sendo os modelos porque a gente vai continuar tendo as pessoas muito ricas que vão querer, né, e que precisam eventualmente, por exemplo, pessoas muito famosas, não tem como ir no aeroporto, gente, né? Nem que ela se tornou especial. Você pega um Gustavo Lima, cara, põe ele dentro do aeroporto de Guarulhos, o que vai acontecer? Vaza, porque não tem como, vaza. Vira um caos pro aeroporto, vira um caos, né? Não tem como. Então a pessoa, às vezes, ela é uma pessoa que é acessível, só que ela não pode ser acessível, porque ela gera um caos. Então tem que ser, né? Tem que ter o caminho específico para ela. Então, só que cada vez mais a aviação está indo para um mundo da aviação mais democratizada. Por isso que estão surgindo modelos de negócios
da economia compartilhada. E a gente ainda não chegou lá. Por que a gente ainda não chegou lá? Porque a aviação elétrica em escala ainda não é uma realidade. Vai ser e já está batendo na nossa porta. Quando essa chavinha mudar, a operação ela vai ficar muito mais barata. A gente vai ver um movimento de revitalização dos aeroportos menores, porque, obviamente, os aviões elétricos que vão ser os primeiros, não vão ser os grandes, porque não tem claro. bateria e tecnologia para isso ainda. Então, a aviação elétrica ela vai começar muito mais nos aviões pequenos, por conta de uma barreira de tecnologia, da vida da bateria e do peso da bateria, da tecnologia da bateria. Então, aviões menores podem voar de aeroportos menores, com pistas menores, com regulações voltadas para aquela categoria, né? E, portanto, a gente vai ver esse movimento muito em breve dessa revitalização da aviação que a gente fala regional, né? Regional Air Mobility, né? Aviação aérea regional ali, né? Aviação regional. E que vai ser muito em cima do avião elétrico, né? Tanto os convencionais que vão migrar para a aviação elétrica ou com aquela modalidade que existe, né? Que são os STOLs, que é o short, né, de pista pequena, né? Os aviões elétricos de pista pequena e os CTOLs, né? Conventional Aircraft, que vão ser eletrificados. E os eVTOLs, que daí é pouso e decolagem na vertical. Que esse é um assunto bacana da gente falar, porque, querendo ou não, aí nos últimos anos de Embraer, depois da fundação, que inclusive eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa... não sei se eu posso chamar de transição dentro da Embraer, de fundar a Embraer X ou Embraer X? Tanto faz. Se Embraer você quer X, português ou inglês. vamos ficar no português. A gente fala os dois. Embraer X, e como foi isso? Porque, no final das contas, assim, a gente tem um player relevante no mercado hoje, assim, de destaque, que é a Eve, né? Que saiu de lá. É uma das top 10, E como foi isso? Porque tu encabeçou esses projetos e acompanhou e tudo mais. E eu queria entender a tua visão sobre... são propósitos diferentes, claro, né? A gente tá falando aqui da aviação, dos aviões elétricos que estão vindo aí. Inclusive a Embraer tem projetos nessa linha. Acho que os primeiros aviões estão aí entre 9 e 50 e poucos passageiros, o que já é consideravelmente incrível, né? Para um avião que vai voar propulsionado de uma forma completamente diferente do que a gente tem hoje. Mas a gente tem uma outra, eu acredito que seja bastante diferente, tanto de utilização, como de tecnologia, como de tudo, né? Como é que tu... Primeiro, me conta um pouquinho dessa empreitada que foi migrar dentro da Embraer para fundar a Embraer X. Como foi esse desenvolvimento de projetos com a Eve e talvez outros projetos que você acompanhou por lá, que são interessantes também de a gente bater um papo aqui. E de como tu enxerga isso para o futuro. Porque, assim, eu vejo a aeronave da Eve ali e eu vejo os Jetsons, né? Aquele desenho animado lá que na década de 80, 90 mostrava o futuro, como seria o futuro, carros de futuro e tudo mais. E é um negócio interessante de se pensar, né? A gente imaginar que aqui, sei lá, em São Paulo, a gente vai estar saindo do ponto A ao ponto B, cruzando a Faria Lima ali rapidinho, né? Enquanto a gente passa 30, 40 minutos, a gente vai estar pegando um Eve, eu não sei se tem um nome específico já para aeronave, mas saindo ali do começo da Faria Lima e chegando em Pinheiros em 5 minutos, talvez. Né? Exatamente, essa é a lógica, né? É uma lógica de tempo. Bom, e aí a gente volta no que a gente estava falando lá no começo, né? Que foi nós, por monitorarmos o mercado, por entrarmos e aprofundarmos ali no que estava acontecendo no mundo, a gente viu, aí volta lá na cama com roda, e volta lá no que a gente viu que existe uma transformação iminente, e uma disrupção iminente que vai acontecer, que está acontecendo no mundo. Então foi nisso que a gente sensibilizou, né, a gestão, a organização, o C-level da companhia, mostrando que a gente precisava
organizar a pauta da ambidestria organizacional. O que é isso? A gente precisava de proteger o core business para não tirar o foco do que paga o salário de todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava acompanhar e estarmos ali até à frente do que iria vir a disruptar a empresa, que são as inovações mais radicais, mais disruptivas, né? E para isso, a gente criou, né, a Embraer X. Lançamos a Embraer X como uma empresa jurídica na holding dos Estados Unidos, para que a gente pudesse se conectar com o ecossistema de uma forma diferente e, naquele âmbito limitado, a gente pudesse ter a liberdade de olhar para novos negócios além do core business e organizar essa pauta. Porque o bem mais restrito da organização é a atenção gerencial, né? Existe uma lógica de comando, de decisão, que reporta para um conselho de administração e que precisa, né, tomar decisão diariamente. E é o que garante a eficiência, que garante tudo, que vai remunerar depois todos os shareholders da companhia. Então, isso é o mais difícil de organizar, porque você não pode distrair, e essa é o antagonismo ali entre a eficiência e a inovação. Até que ponto você vai de um lado ou de outro, que é a ambidestria organizacional. Manter o foco naquilo que é o core business, como você falou, mas também abrir uma brecha para você poder desenvolver algo diferente do que você faz e que, no final das contas, vai estar ali encabeçando o futuro, que é o DNA da Embraer. É o próximo core business, né? Então, você tem que estar sempre ali antenado. E, às vezes, vai vir de um lugar adjacente, não vai vir com cara de avião, né? Mas, enfim, quando a gente fez isso, a gente entendeu que era necessário, aprovamos a criação da Embraer X, foi um processo de sensibilização, no qual nós levamos para o Vale todos os vice-presidentes na época para mostrar o que é o ecossistema de inovação, né, que recebe muito venture capital e, portanto, tem muita parceria entre ciência e startup e acontece ali a troca de um ecossistema, né? Então, o ecossistema é a representação de todos os entes ali e isso faz a inovação acontecer. Tem dinheiro, tem investidor, tem startup, tem instituição de ensino, né? Tem corporates, enfim. Aprovou a Embraer X e aí, ok, vamos então entender qual que é o problema primeiro que a gente vai resolver. E na ocasião, a gente já estava estudando um conceito da internet da mobilidade, né, em como fazer a mesma revolução que a internet fez com os dados, que transformou os dados que até então ia por correio, ia por outros métodos, né, para as pessoas de A para B, se a gente pensasse a mesma questão para a mobilidade. Então, isso era algo que a gente já estava ali meio que estudando, com workshops internos, levar as pessoas de A para B de forma rápida, conveniente, barata. E, em paralelo, a gente viu que a Uber tinha lançado a Uber Elevate, que foi uma unidade de negócio da Uber, que ela anunciou no Web Summit Lisboa, se não me engano, de 2017, no qual a Uber expôs, essa unidade de negócio da Uber, ela expôs para o mundo os dados de congestionamentos do mundo. Porque, afinal de contas, o que a Uber fez, ela digitalizou o movimento das pessoas. Né? Então, a Uber, ela conseguia, e é impressionante, eu fui em alguns Uber, alguns summits que eles faziam, que chamava Uber Elevate Summit, focado para a mobilidade aérea, com o propósito de transformar as cidades. Então, se eu jogar no YouTube, ver os vídeos lá antigos do Dara, CEO, o Mike Moore lá da NASA, que se juntou a essa unidade de negócio, você vai ver assim, esse movimento de transformar pelos ares as cidades, né, e trazer uma nova dinâmica para as cidades, que foi o movimento da Uber Elevate. Teve um white paper super famoso, que também tem aí nos PDFs da vida, com essa visão. Com isso, sensibilizou o mundo. Então, foi impressionante ver aqueles dados, os 1000 e tralalá, engenheiros de software da Uber, com pegada de startup, né, ciência de dados, tudo muito, muito impactante, mostrando os congestionamentos e as previsões de que as cidades cada vez mais estão urbanizadas, né? Portanto, o trânsito é algo que, se não fizermos nada, torna impraticável a vida na cidade por várias razões. Primeira, pelo tempo que a gente perde, e o nosso tempo na Terra é finito, né? E é o nosso bem maior aí, é o nosso tempo. E a gente tem que saber onde a gente coloca o nosso tempo, né? Então, esse é um ponto mais importante. Mas, além disso,
perdas por acidentes, que é um lugar, um ambiente inóspito ali de acontece muito acidente. Poluição, né? Então todo o custo ali da poluição, etc. Então, por N razões, é um problema real. E a gente precisava fazer alguma coisa. E isso foi um movimento que aconteceu. Através do Uber Elevate Summit, a Uber trouxe fabricantes. A Embraer foi uma das primeiras que entrou para essa corrida, que virou uma corrida, né? Na época, a gente contava na mão fabricantes de eVTOL ou potenciais aspirantes, né? Não tinha esse nome ainda. Não era. O nome foi definido... O eVTOL é o nome de um modal novo, né? O nome técnico de um novo meio de transporte, que é o I de elétrico, né? Então, é um veículo elétrico landing, né? De decolagem e pouso na vertical. Perfeito. Então, é um novo nome, assim como o drone tem um nome específico, assim como o helicóptero tem um nome específico, o eVTOL é um nome específico desse veículo. Então, virou uma corrida. E hoje a gente tem mais de 200, 300, nem sei quanto, empresas, startups, grandes, pequenas, falando de eVTOL. Tem os top 10 lá, né? A Eve, que foi portanto, ao longo desse projeto, né? Eu vou chegar na Eve. Foi feita... Então, todo o trabalho de pesquisa de campo, nós fomos lá para o SXSW, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo, co-criar esse futuro e entender o imaginário coletivo desse futuro. Então, a gente fazia, o nosso designer, o Takashi, que já saiu da empresa, ele fazia sessões de... Fala aí como é que é o futuro, que você vê o futuro... Como é que tu imagina esse negócio? Em vários vídeos do YouTube, tem lá o Takashi desenhando lá nas ruas de Austin, tirando esse imaginário coletivo. Além disso, pesquisas de acessibilidade, né? Porque esse é um futuro que tem que ser para todos. Porque cada vez mais a aviação está sendo democrática. Então, se a gente cria um novo modal de lógica excludente, como o helicóptero, a gente já nasce morto, né? Porque o mundo, geração Z, geração alfa, é economia compartilhada, é uma consciência ambiental diferente, tudo é diferente. Então precisava ser, obviamente, para resolver o problema da mobilidade. Se voa um, por isso que tem vários fabricantes que não é para resolver esse use case da mobilidade. É aqueles eVTOL de 2 pessoas e vai ter que ter o piloto, então é só uma. Aí você voa um por um, você vai fazer congestionamento no céu? E não vai ser do jeito que todo mundo está pensando, vários voando, porque vão ter as avenidas nos céus regulamentadas, que é outra dimensão da regulamentação na aviação. Né? O órgão, por exemplo, no Brasil, o DCEA, ele regulamenta, inclusive agora saiu recentemente um documento, né, já do avanço do que seria esse futuro, né? Então teve aí o governo, os órgãos reguladores no Brasil se pronunciando sobre esse futuro. Mas enfim, então, quando você pega para resolver essa lógica, é uma lógica com mais pessoas dentro que vão levar de A para B para resolver o problema da mobilidade aérea urbana, né? Então, além dos fabricantes, a Uber chamou também vários escritórios renomados de arquitetura no mundo, porque é sobre um novo urbanismo. É sobre nova dinâmica. Como é que vão ser os hubs de vertiports, né? Os vertiportos... Onde é que você para, né? De onde é que você sai? Não vai ser heliponto, porque é outra lógica. Não é uma lógica... O heliponto é para helicóptero que tem uma lógica específica, né? A economia em escala para os eVTOLs, que são voos por definição compartilhados, porque senão o caso de uso não se paga, o business não para em pé, então vai ser para... que 4 pessoas possam dividir aquele voo. E por que é mais viável? Porque o custo operacional de um eVTOL, que é uma máquina mais leve, elétrica, um baixo nível de ruído, autônoma, com tecnologias avançadíssimas, né, para o voo autônomo, ele se torna, portanto, mais barato que um helicóptero, que é uma máquina que tem uma missão específica de distâncias mais longas, uma máquina pesada, né? Então, ruído altíssimo. Então, existe uma lógica de quebra do custo, portanto, viabiliza essa economia compartilhada desses voos que vão descer nas universidades do futuro, nos shopping centers do futuro, né? Que são os vertiportos que vão receber esse fluxo de pessoas. Na tua visão, então,
dificilmente a gente teria esse tipo de tecnologia de maneira direcionada. Ou seja, eu quero ir para um destino, por exemplo, que não é operado normalmente. Isso não seria, digamos, o primeiro caminho para essa tecnologia. Seria assim, ó, nós temos uma rota específica. O caminho, são vários casos de uso, né? Então, existe o caso do shuttle de aeroporto. Que, inclusive, foi testado pela Eve, no Galeão, não foi? Sim. Foi testado pela Eve. Com helicópteros, bom deixar claro, a própria Uber tinha lançado, na época, a Ubercopter, até para testar isso, de Manhattan a JFK, né? Que tem várias apresentações também aí E hoje deles. em dia tem, enfim, milhões, né, de empresas que fazem esse, obviamente, com helicóptero. Só que é caro pra caramba, né? A Eve fez o Eve Experience tanto no Rio quanto em Chicago para testar coisas que a gente queria testar, né? Que a Eve queria testar. Que era, assim, lógica de embarque e desembarque, isso tudo importante. Também fazer já alguns ensaios de visão computacional, né? Porque esse veículo ele tem que ter muita visão computacional. Lógica de teste de estresse ali, de sensibilidade de preço, porque como essa experiência ela foi subsidiada, a gente colocou o preço como se fosse o price point real que era falado, né? Porque dizem, né, que o eVTOL, essa corrida, ela vai ser tão competitiva quanto um Uber Black no momento de rush. Entendi. Né? Então, se custa 150, 200, 300 no momento de rush do Itaim para Guarulhos, é mais ou menos esse o price point do mundo da mobilidade aérea urbana no regime. Só que quando a gente fala do regime, a gente está falando de 2035, né? Então, naquele mundo lá em escala, vai ser possível ter um preço competitivo para o usuário final. Então, eu queria testar essa sensibilidade também. Então, várias coisas foram feitas ali nesse experimento, que foi, no fundo, um experimento, né? E todo esse movimento da gente entrar com a Uber, né, assinar um acordo de cooperação com a Uber, a gente foi ganhando repertório, validando algumas hipóteses, né? A inovação disruptiva, ela inevitavelmente tem que ser feita aberta e em cocriação, né? Porque imagina você juntar uma Uber com vários outros players para pensar, e isso acelerou muito. Era isso que eu ia te perguntar agora, assim, você tem uma metodologia antiga, digamos assim, de todo mundo que desenvolve um negócio, digamos aí, nos últimos 10 anos, talvez até um pouco antes disso, era assim, não, isso aqui sou eu que faço, ninguém chega perto, porque senão alguém vai me passar na frente, e hoje me parece, pelo que você está falando, que é um negócio assim, todo mundo senta numa mesa, minha ideia é essa, minha ideia é aquilo, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Existem casos e casos. Né? Mas assim, hoje é muito mais aceito, essa é a minha pergunta. Não, a inovação aberta, ela é muito mais aceita no mundo como um todo, por definição, ponto, né? Porque o mundo aprendeu que existe essa forma de inovar. Acelerando as suas inovações, fazendo de-risking, né? Diminuindo o risco, compartilhando o risco, né? E fazendo as suas escolhas, e guardando os segredos para aquilo que é segredo. Então, esse é um movimento do mundo, né? E na aviação também acompanhou esse movimento, de forma com que a gente consegue acelerar, consegue cocriar aquilo que às vezes é um benefício geral. Por exemplo, a inovação disruptiva, o que o Marco fala, né? Eu normalmente falo nas minhas palestras que toda inovação disruptiva, as que vão ter mais sucesso, são aquelas que fizeram de forma mais aberta e que teve mais competidores. Por quê? Normalmente a inovação disruptiva, ela está quebrando paradigmas, ela está construindo novas dinâmicas de negócio. Portanto, quanto mais competidores você tiver, melhor. Por quê? Porque você não vai estar sozinho, por exemplo, tendo que bater na porta de um órgão regulador e mostrar, olha, tá vendo esse sonho? Ele é muito bom. Uma só é diferente de 10 falando a mesma coisa e de 10 ajudando e trazendo o órgão regulador para junto do seu processo. E imagine que 10 já é difícil, né? Imagine uma. Exato. Então, assim, a inovação disruptiva, principalmente em mercados super regulados, como no meu background, a aviação, a indústria farmacêutica e outros,
também deve ter um momento também parecido, né? Quanto mais competidor, melhor. Porque você acelera aquela curva de aprendizagem, né, de todos players envolvidos ali, de todo o ecossistema envolvido para tomada de decisão, para aquele mundo ser realidade. Então, esse primeiro processo da EmbraerX e a IVE, né, que hoje foi... A IVE foi o primeiro spin-off de sucesso da EmbraerX, né? Ela nasceu listada depois aí de 3 ou 4 anos de projeto, né? Depois que esse projeto começou, ganhou força, o meu amigo, o outro co-founder da EmbraerX, o André Stein, que também já saiu da Embraer, ele que foi o head desse projeto, né? E acabou sendo o primeiro CEO da IVE Air Mobility. Então ela foi nosso primeiro spin-off de sucesso, até comprovando a tese da EmbraerX, que é para ser uma aceleradora de mercado. Então a gente tem que ter processos para gerar businesses, né, novos negócios. Então, na casa, a IVE foi o primeiro de sucesso. Nasceu valendo 2,5, 2,3 bi na Bolsa de Nova York. Que é um feito, né? Você pensar assim, quase 3 unicórnios, né? Valendo esse montante. Com as ações, dependendo do dia, assim, ficava maior até que a ação da própria marca-mãe, da própria Embraer. E, a partir do spin-off, ela se entende como uma empresa, né? E com a missão de desenvolver, produzir e entregar o eVTOL e alavancar todo esse projeto, esse novo futuro, né? Esse futuro que envolve o eVTOL e que as pessoas também não têm essa noção. O eVTOL só não vai mudar a dinâmica das cidades. Precisa do controle de tráfego aéreo urbano, que é inexistente. Não, as cidades não têm esse controle, né? Igual a gente tem o controle de tráfego aéreo né, transcontinental e etc., em alta altitude. Então, é também uma página em branco. E a Embraer... E é espaço para desenvolver outros business, no final das contas, né? Muitos outros. Você põe só o vertiporto no centro, com toda a logística de entrada, saída, reabastecimento de bateria. Toda uma lógica ali que todo o precisa ser criada. ecossistema para poder o negócio funcionar ponta a ponta tá aí num papel em branco. Um papel em branco. O controle de tráfego aéreo, que foi outro projeto que estava andando junto com o do eVTOL, no caso da IVE, né? A IVE juntou 2 projetos. Era isso que eu ia te perguntar. Na Embraer X, obviamente, como você falou, tinham outros projetos ali andando. Mas, se eu não estiver enganado, tinha algo, ou tem algo ainda, voltado especificamente para a questão de tráfego e operações, não só, obviamente, dos eVTOLs, mas de aeroportos. Você chegou a comentar comigo uma vez. Exato. O que foi o grande diferencial, pegando o gancho, e eu já falo isso, né? Quando a gente começou a fazer esse projeto, foi um nome que foi dado internamente para o caso do eVTOL, foi o projeto Sky, que olhava especialmente ali a máquina. Teve um outro projeto que se chamou Constellation, que olhava o controle de tráfego aéreo urbano. E esses 2 projetos, eles juntos viraram a IVE Air Mobility, né? E, obviamente, aí depois desenvolvimento de serviços e todas as questões envolvidas. Mas, basicamente, esses 2 projetos, que se você olhar lá no vídeo do Uber Elevate Summit de 2019, o Campelo, que foi o primeiro CEO da EmbraerX, ele está falando sobre isso. Além disso, teve um projeto que foi o que eu liderei, que foi uma plataforma digital de colaboração para resolver problemas não planejados na aviação, uma startup de tecnologia que a gente criou, que conversaria com esse futuro, que é um futuro dinâmico, que vai ter muito mais imprevisto e que não tem espaço para o tal do telefone sem fio, né? Mas ela não foi spin-offada junto com a IVE, não, porque a gente entendia que poderia ser paralelo. Aí depois tem uma outra história e um caso específico da Beacon, que foi o projeto. Esses 2 projetos viraram a IVE. E o Constellation, por que ele surgiu? A Embraer tem no grupo a ATEC, né, que é uma empresa da Embraer Defesa e Segurança, da nossa unidade de Defesa e Segurança, que é uma das afiliadas da Embraer, que é a empresa que desenvolveu o sistema de tráfego aéreo, né, o software do controle de tráfego aéreo brasileiro. Então a gente já tinha uma competência instalada, né, voltada para essa área do conhecimento.
E essa é a beleza, né? A inovação disruptiva, ela acontece e você consegue co-criar com o ecossistema quando você tem clareza do que você é bom. Uhum. E quando você tem clareza do que você não é bom. Porque o que você não é bom, você co-cria com o ecossistema sem neura. Preciso proteger isso, preciso proteger aquilo. Não, porque o que você Seu é bom, foco é outro. você sabe que você tem que proteger. Então você consegue co-criar e somar as competências, que foi uma essência da Embraer X. Eu vou trazer as competências chaves da Embraer e vou co-criar com as competências que eu não sei do ecossistema de startup. Por isso que a gente fez parceria com a Uber. A gente não tinha acesso aos dados do congestionamento do mundo, né? Então, essa é a beleza. E a IVE é uma das únicas empresas que, no mundo da mobilidade aérea urbana, que ela entrega um combo para as cidades. Porque imagina, a cidade ela tem que estar pronta para operar. E vão ter os operadores. Tem vários operadores que já compraram eVTOL. A IVE já vendeu quase 3 mil eVTOLs. Então tem operadores de tudo quanto é jeito. De voo panorâmico, que é um use case, de transporte para ambulância, né? O mercado, assim, Tem você vai falando e eu vou pensando aqui na infinidade de usos que esse negócio O pode ter. backlog da IVE, que se você olhar lá, tem algumas apresentações do Media Day ou do Investors Day e tal, que a IVE sempre faz report, a Embraer também sempre faz report, tá lá no site de RI, você consegue pegar bastante em conteúdo. Então tem um backlog de clientes, de cartas de intenções, é a que tem um backlog mais variado e maior no mercado. Interessante. Dada a reputação da Embraer e etc, né? Que tá por trás, a Embraer que tá por trás, né? Então, você pega todos esses casos de uso, como é que você opera dentro da cidade? E isso é uma dúvida que eu tenho, assim, eu acredito que talvez o maior desafio, para além de você já projetar uma aeronave leve, elétrica, que leve X, 4, 5, 6 pessoas, enfim, que já é um grande desafio, me parece que a questão do tráfego pelo menos numa primeira visão minha, com pouco conhecimento, é um negócio desafiador. Porque você imagina que o tráfego aéreo, sobretudo no Brasil, já passa suas dificuldades. Por exemplo, eu estava acompanhando um podcast alguns dias atrás, e aí estava se conversando sobre a dificuldade de voar São Paulo, Rio de Janeiro, num tempo mais rápido do que o que a gente voa hoje, que já é rápido, né? Mas que poderia ser mais eficiente, poderia gerar menos custos para a operação. Isso daí vai ser resolvido pela mobilidade aérea regional. Perfeito. Mas assim, nesse caso especificamente, a reclamação que estava sendo feita ali é o seguinte, me parece que é uma questão mais técnica aí de alguns radares que não têm uma capacidade específica para absorver mais voos ou voos mais rápidos, alguma coisa nesse sentido. Existe uma questão de infraestrutura, sim. Isso. Mas quando a gente olha para o eVTOL e pensa nessa questão do tráfego que precisa ser regulado e tudo mais, quando eu estou num avião, né, eu tenho ali uma altitude mínima, eu tenho fatores do dia a dia de uma cidade, de um dia a dia de uma região, que não afetam tanto, né? A gente vai ter aí, óbvio, fenômenos atmosféricos e tudo mais. Mas eu pensando na IVE, pensando nesse uso do dia a dia, eu vou no mais básico. Vamos supor que a gente vai ali do Shopping Cidade Jardim, né, para o aeroporto de Guarulhos. Me parece que a gente vai estar operando aí numa altitude que não é lá essas coisas todas. Tem uma pipa no meio do caminho, tem uma sacola voando, que a gente já viu muitas vezes, um balão que se soltou. Me parece que esses desafios vão ser desafios importantes de serem enfrentados para uma situação como essa. E eu tenho certeza que vão encontrar uma forma. Mas entra nesse cenário, né, de uma coisa mais difícil de controlar. Sim. Exatamente. Por isso que não vai ser o mundo dos Jetsons ali, imaginando, né, um carro individual ou pouso e decola de qualquer lugar. Não é assim, né? Então a gente já sabe que o controle de tráfego aéreo urbano é algo que precisa ainda ser desenvolvido e regulamentado, porque não tem avenidas nos céus das cidades que regula tanto a rota quanto a altitude e o caminho, né? A altura e o caminho, né, que vai ser percorrido. Então isso vai ser regulamentado. Principalmente no começo vão ter rotas pré-definidas. Escutei algumas pessoas do setor falando que eventualmente seguiriam-se
as ruas, né? Então, assim, existem Margiano... múltiplas, existem múltiplas pelo Rio Tietê e tal, é lógico. E, obviamente, sempre no sentido ali, pelo Rio Tietê é muito melhor, porque pode acontecer algum problema, tem que ter um escape, lugar pra parar né? ali, né? Então, assim, tudo isso está sendo desenvolvido, né? Até então, todos esses que hypam na internet aí, que geram um monte de clique e tal, primeiro que são os individuais, né? E que não vão ser certificados tão facilmente, que é esse daí. Fazer é a parte mais fácil. Mais fácil. O certificar que é o difícil, né? Porque é muito restritivo o processo, e é um processo bem amarrado. Então, você tem que certificar o processo de fabricação, muita coisa você tem que certificar, material, o sistema, tudo tem que ser certificado. Então, esses todos que já estão voando e tal, continuarão voando nas fazendas, né, em locais que não tem nem rede elétrica por perto, porque não pode, que é um espaço controlado, e nem coisa embaixo. E que é muito justo, vai ter seu uso vai ter seu específico uso para específico, aquilo. ponto, né? Agora, todos os demais precisam de ter essa regulamentação do o Urban Air Traffic Management, que é o UATM, que é o nome técnico, né, que é o controle de tráfego aéreo urbano, que ainda não está definido, por isso que em São Paulo, em Belo Horizonte é uma outra lógica, mas em São Paulo só podem voar 8 ou 9 helicópteros ao mesmo tempo. Não conhecia. É restrito, tem uma... Em Belo Horizonte são ciclos, só pode pousar e decolar 10 tantas vezes. Cada um tem uma regra para garantir essa segurança mínima. Então, esse futuro vai ter essa etapa de certificar, né, as rotas que vão voar na altitude X, que depois, no futuro mais longe ainda, vai ter os drones também entregando coisas. Então, já vai ter que conversar com esse futuro, né? E aí, do ponto de vista da questão que você trouxe, que além da rota ser certificada, existem as externalidades, as coisas que podem acontecer. Então, você falou balão, né, que é um crime, já não pode, mas existem balões, infelizmente. Uma pipa que escapou, ou um vendaval que levou coisa, né, não vai ser tão baixo assim também, mas enfim, pode acontecer isso. Por isso que do ponto de vista da tecnologia, né, você tem que ter visão computacional para identificar obstáculos dinâmicos. Até os próprios pássaros ali. Isso, obstáculos dinâmicos, que são os pássaros, né? A tecnologia tem que ser capaz, assim como no avião, que mesmo sem turbina é capaz de pousar, mesmo sem os rotores, né? São 8, por exemplo, o eVTOL da Eve são 8 rotores para o lift, né? Mais um pusher para o cruise. Então, você tem que ser capaz, a regulação ainda está sendo descrita, eu não sei exatamente qual que vai ser o mínimo, que você vai ter que ser capaz de pousar mesmo tendo falhado a metade, né? Então, e aí? Então, isso tudo são questões. Por quê? Porque tem que ter a visão computacional para identificar obstáculos dinâmicos, tem que ter a inteligência da autonomia, né? Porque ele tem que conversar com o tráfego em si, igual o enxame de drone, né? Imagina aqueles espetáculos lindos que acontecem com os drones. Aqueles drones são todos autônomos e todos conversam com eles, entre si. Né? Porque é humanamente impossível. Lógico. Vários pessoas no joystick ali controlando. Não é assim que... E a mesma lógica que vai ser dos eVTOLs das cidades. Eles vão ter que conversar com eles mesmos para evitar colisões, né? Para minimamente ter o voo em harmonia. E é assim que é esse futuro que vai ser desenhado. Vai ser bacana, tô ansioso. Todos estamos, né? Mas aí, Marco, pra gente finalizar aqui, se deixar a gente conversando, o assunto não acaba nunca. Eu converso pra caramba. Mas, e aí, fechasse esse ciclo aí, né, com Embraer, Eve e tudo mais, hoje... você está 100% focado aí no ambiente de inovação, né? Inovação aberta, tudo mais. E tu continua focado nessa vertente de aviação ou agora é inovação, vamos para todo lado e descobrindo outras frentes e tudo mais? Como é que tu estás nesse momento? Muito bom. Olha, o meu expertise é uma expertise transversal, né? Desenvolvimento de negócio, inovação disruptiva, gestão da inovação... o nome mais bonito que o mercado deu hoje, né? O tal do CVB, né? Corporate Venture Builders.
Então, é uma disciplina transversal. Então, aplica-se em qualquer indústria. No caso, até pouco tempo atrás, até agosto, eu fazia na aviação, né? Desbravando o desconhecido da aviação e inovando, apoiando a inovação, né? Então, eu pretendo seguir nessa mesma linha, porque inovação é algo que eu gosto. E aí eu falo inovação sem juízo de valor colocar dentro de caixinhas, porque eu gosto de inovação, ponto. Incremental, disruptiva, não importa, né? O processo da inovação é algo que move empresas, que exige expertise de transformação cultural, empreendedorismo, é o que me pega. Então, eu vou continuar fazendo isso. Mas eu brinco que se o mundo é pequeno, né? Como o pessoal fala, o mundo é uma ervilha, né? Porque você esbarra no povo ali que você... Pô, como é que eu vou encontrar com a pessoa lá no Japão? Né? Porque o mundo é uma ervilha. Imagina a aviação, então. É um grão de chia, né? Que é um subset do mundo de negócios muito específico. Fascinante, porque envolve com o domínio, né, do nosso sonho de voar, né? Desde Ícaro e Santos Dumont e assim vai, né? Uhum. Então, assim, mexe com a gente de uma maneira que você fica 23 anos numa empresa e você não percebe que você ficou. Porque é fascinante, apaixonante. Mas eu acredito que é importante eu levar essa minha entrega para outras indústrias. Então, eu tô num processo de detox, né? Primeiro, entendendo se eu vou querer ser CLT de novo. Já que eu tirei a bolinha daqui de ferro do pé, né? CLT, gente, é uma lógica que te deixa muito bitolado. Mas, enfim. E eu sou empreendedor, e aí eu me descobri empreendedor e eu não sei se eu vou querer ser CLT. Então, estou ali entendendo o momento, né? Mas também olhando outras possibilidades em outras indústrias, ou empreender, ou em empresas grandes, né, corps, que sejam transversais, no qual eu vou poder tanto contribuir quanto ganhar corpo em outras indústrias, porque infelizmente o mercado acaba dando uma rotulada, né? Quem é bom é quem já passou por várias coisas, foi de banco, foi não sei o que, não sei o que. Eu questiono um pouco isso, porque no fundo, quem é bom é que tem habilidades para fazer qualquer coisa em qualquer lugar, independente de onde já teve experiência. Com certeza. Mas... Compartilho da opinião. Mas no fundo, no final das contas, você tem um currículo que é lido por um robô, se você quiser ainda trabalhar com currículo, né? E dá uma preguiça, né? Ele rotula, né? Ele rotula. Dá vontade de falar assim, gente, lê meu LinkedIn lá, olha lá que legal, vê no meu Instagram, né? Mas é difícil, às vezes. Não, imagina. Enfim, estou nesse momento de detox e no research, que é a fase divergente do processo. Entendendo o que está rolando em outras indústrias, tomando cafezinho com pessoas assim como você, para trocar ideia, que eu acho que é isso que vale. É isso aí, eu acho que a gente ganha muito quando a gente compartilha a experiência e escuta a experiência do outro, né? Sim, acho que é a melhor forma de você aprender, conhecer coisa nova e acabar se aventurando naquelas ideias que você escutou ali. Pô, mas cara, obrigado, só tenho que agradecer. Obrigado, eu acho que o papo foi incrível e vamos falando. Quero conhecer o pessoal lá de Melbourne, né? Vou fazer a ponte vamos pra bater você. Lá. Eu imagino que eu tenho vários amigos na Embraer, né? Só não tem mais o crachá. Mas eu faço a ponte pra... Show de bola, show de bola. Obrigado, valeu pelo papo. Obrigado, valeu, parabéns.